Glórias ao nome do Senhor. Muito bom dia, irmãos. Boa tarde, boa noite para todos. Deus abençoe. Amamos muitíssimo vocês no Senhor. Hoje, a nossa irmã Maria Luísa me deu essa oportunidade de poder tratar com vocês e compartilhar a pregação. Agradeço a Deus, agradeço a nossa irmã Maria Luísa, que é a nossa mãe espiritual, a quem amamos com todo o nosso coração, por essa oportunidade e a quem sempre levamos na nossa alma, porque realmente ela é quem nos ensinou, dela é de quem temos aprendido e por meio dela temos recebido todas as bênçãos do Senhor. Foi a nossa irmã Maria Luísa com quem começou a igreja, no ano 1970 aproximadamente, e tudo isso está no livro de vivências, onde vocês poderão conhecer a história da igreja. E por esse motivo, nós sempre oramos pela nossa irmã e agradecemos a ela toda a sua entrega e seu amor a Deus. Glória ao nome do Senhor. Podem se sentar, irmãos. Neste dia, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pregação a respeito do que é abrir o coração. O Espírito Santo, em várias profecias, através da nossa irmã Maria Luísa, profecias gerais, nos tem dito que devemos abrir o coração. E os irmãos às vezes perguntam, gostaríamos de aprofundar neste tema. Por esse motivo, vamos analisar os versículos da Bíblia que nos ensinam em que consiste o que quer dizer o que é abrir o coração. Leremos no livro de Provérbios inicialmente, no capítulo número 23. Provérbios, capítulo número 23. Vamos ler nas nossas Bíblias, Provérbios 23, no versículo número 26. Muito bem, leremos nesse versículo. A Bíblia diz o seguinte: Dá-me, filho meu, teu coração, e olhem teus olhos por meus caminhos. Amém. O que aprendemos aqui neste versículo? O que é abrir o coração? Aqui, o Pai Celestial está falando ao seu Filho, ao Senhor Jesus Cristo, e está lhe dizendo: dá-me, filho meu, teu coração. Mas também esse ensinamento também se aplica a nós nos dias de hoje. O nosso Deus e o Senhor Jesus desejam que nós entreguemos o nosso coração a Ele. De modo, irmãos, que abrir o coração para Deus quer dizer que nós demos ou entreguemos o nosso coração a Deus. Por isso, o Espírito Santo, numa oportunidade, enviou uma profecia para uma pessoa: só dá-me teu coração, e eu me encarregarei de todas as demais coisas. E esse é um grande ensinamento. Quem está disposto para entregar ou dar o coração a Deus? Glórias ao Senhor. E eu diria que vale a pena, entendendo o que estaremos explicando hoje, que nós possamos, na nossa oração, dizer algum dia a Deus: Senhor, eu quero te dar meu coração. Senhor, eu quero te entregar meu coração. Eu quero que tu saibas que tenho aberto o meu coração para ti. E desejo dar a ti meu coração, Senhor. O meu coração é teu. Mas, diríamos nós, de que forma podemos dar o coração ao Senhor? Como seria? Para o que seria? E para aprofundar na forma, na maneira como nós podemos entregar o nosso coração a Deus, como poderíamos dar o nosso coração ao Senhor, porque poderia acontecer que a pessoa leve pouco tempo na igreja e já esteja dando o coração a Deus e já esteja abrindo seu coração. Mas poderia também ser que uma pessoa leve anos na igreja e ainda não tenha dado nem entregado o coração ao Senhor, que seria algo muito triste. Mas esse é o ponto. Porque, por que motivo o Espírito Santo nos diz: abram os corações? Quando o Espírito Santo diz abre o coração, quer dizer que nem todo mundo abriu seu coração e que Deus quer
que todos entreguemos o nosso coração a Deus de verdade, que demos o coração a Deus com sinceridade. A explicação achamos no livro de Daniel. Leremos em Daniel, no capítulo número... Livro do profeta Daniel, capítulo número 10. A Bíblia nos ensina a respeito do significado de abrir o coração. E está nos apresentando o exemplo de Daniel, que Daniel entregou seu coração a Deus. Daniel deu seu coração ao Senhor. Por esse motivo, o nosso Deus estava muito contente e estava dizendo a Daniel naquele dia que desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que Daniel quis abrir seu coração para Deus, Deus escutou, ouviu ele. O que quer dizer isso? Todos queremos que Deus nos escute. Amém? É isso que mais desejamos na vida. Para que Deus nos escute, irmãos, algo que não falha, algo que é o maior, o mais importante, que também diríamos é o nosso primeiro passo na vida espiritual. Porque os ensinamentos da fé são fundamentais, estão ligados também a esse tema. Mas o primeiro passo para realmente nós poder chegar ao coração de Deus é, no primeiro lugar, dar o nosso coração a Ele. E por isso, Deus disse a Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração, eu escutei, eu vim a ti, estive atento à tua oração. Um dos grandes benefícios, irmãos, na vida prática, e se nós queremos que Deus verdadeiramente nos escute, devemos dar o nosso coração a Deus. E Daniel deu o coração dele ao Senhor, porque diz aqui a Bíblia. Mas antes de ler como Daniel deu o coração a Deus. Daniel, o que fez Daniel? Daniel abriu seu coração a Deus, o entregou a Deus para que Deus lhe ensinasse a sua palavra. Isso é o que nós devemos fazer hoje em dia. Entregar o nosso coração e deixar-nos ensinar. Que nós entendamos o seu ensinamento. Primeiro, para entender seu ensinamento. Abrir o coração tem essa parte de ter vontade, de querer. Dar o coração a Deus para entender. E a segunda parte é para nos humilhar diante do Senhor. Quando realmente nos humilhamos diante de Deus, deixamos o orgulho e deixamos a vaidade. E nós aceitamos o ensinamento de Deus. Aceitamos a vontade de Deus. Aceitamos os mandamentos de Deus. Aceitamos tudo o que nos aconteça na vida. E nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. E nós nunca ficamos paralisados e nem estagnados e nem nunca deixamos de amar a Deus e de crescer no amor a Deus. Glórias ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo ensinava nem o alto, nem o baixo, nem o profundo, nem nenhuma criatura, nenhuma coisa criada por Deus, nenhuma pessoa, nenhum ser humano poderá nos apartar do amor de Deus. Porque isso é se humilhar diante de Deus, reconhecê-lo. Nós, hoje em dia, o grande reconhecimento que fazemos é entender que existe um Deus que fala, glórias ao nome do Senhor. Entender que Ele é um Deus que nos guia através dos dons espirituais. Entender que é o nosso Senhor Jesus Cristo quem nos brindou o caminho para a salvação. Quem nos permitiu entrar nessa graça maravilhosa do Evangelho e desfrutar dos dons espirituais, e desfrutar do dom da profecia, das visões, dos sonhos, desfrutar da manifestação de um Deus que vive. O mesmo Deus que se manifestou a Daniel, que era o Deus vivente, e que o rei Dario dizia, teu Deus, Daniel, o Deus vivente, assim o conheceu. O rei Dario, naquela época, e isso foi que Daniel fez. Daniel abriu seu coração, no primeiro lugar, para entender Deus, para entender as visões, para entender os sonhos, para entender as profecias, para entender o plano de Deus.
E Daniel se humilhou diante do Senhor para viver todas as situações, para aceitar tudo o que Deus colocou ele a viver, para colocar vontade, ânimo, força, para poder se entregar e colocar muito amor nas coisas de Deus, nas diferentes situações que ele viveu. E por esse motivo, Deus sempre o escutou. E também Deus sempre o chamou varão muito amado. E Deus sempre esteve prestes aos desejos que dizia varão de desejos para comprazê-lo, para lhe responder, para lhe explicar, para guiá-lo e para salvá-lo. Glórias ao nome do Senhor. E vemos vários exemplos na Bíblia a respeito de Daniel, mas antes leremos aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 12, para que vejamos o conceito central, o que queremos que fique em nossos corações, que não esqueçamos dele. E que o explica da seguinte forma, versículo 12. Então me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que o quê? Aplicaste teu, quer dizer, aí está na Bíblia, aplicou o coração, abriu o coração, que nos fala o Espírito Santo na profecia, é um conceito que achamos na Bíblia, que achamos em Daniel, específico, explícito. Desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração, para Deus esse primeiro dia é importante. Também os que são antigos na igreja e que talvez não deram o coração a Deus, ainda não aplicaram seu coração, não entregaram seu coração, que seja hoje o primeiro dia, glórias ao nome do Senhor, mas de verdade já não fiquemos esperando, aguardando mais. Demos o nosso coração a Deus, entreguemos o coração a Deus, abramos o nosso coração para Deus, mas é que o Espírito Santo disse na profecia, dá-me teu coração. Isso quer dizer muito, isso é o que Deus está esperando. E todos aprendemos na Bíblia essas palavras do Senhor, dá-me teu coração. Isso é o que nós devemos fazer. O que devemos fazer? Dar o nosso coração a Deus. E diz aqui, desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração ao quê? A compreender. Isso foi o que acabamos de explicar, a compreender. Isso é dar o coração ao Senhor, para que Ele, dessa forma, nos dê um entendimento do nosso coração, da nossa mentalidade. E também diz, e a humilhar-te na presença de teu Deus. Gostaria que vocês não esqueceram jamais disso. E gostaria que sempre, quando falamos de abrir o coração, memorizemos Daniel 10, versículo 12. Desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração ao quê? A compreender. Isso que precisamos, que Deus nos dê um entendimento. E a humilhar-te. O que é se humilhar diante de Deus? A pessoa humilde é todo o contrário da pessoa orgulhosa. A pessoa humilde é a pessoa que aceita as coisas de Deus. Aceita a sua vontade, aceita os seus mandamentos, se deixa guiar por Deus. Aceita as provas, aceita os bons momentos, momentos ruins, está sempre com o Senhor, glórias a Deus. E assim era Daniel. E Daniel teve que atravessar momentos difíceis. Daniel, por exemplo, em Daniel 1, vejamos, Daniel, ele recebeu uns alimentos que ele não podia consumir na Babilônia, porque ele estava cumprindo com a lei de Moisés. E Daniel se expôs muitíssimo quando falou para o seu chefe, ao chefe da guarda dos eunucos. Ele falou para o chefe da guarda dos eunucos, do rei de Babilônia, de Nabucodonosor. Ele disse, eu não quero consumir esses alimentos, mas ele teve essa iniciativa, nasceu nele. Isso é abrir o coração, que isso nasce no coração. Que não tem ninguém que estar aí sempre lhe falando, talvez lhe ensina, mas Daniel teve a iniciativa, que quando nos ensinem, nós valorizemos o ensinamento, que nós realmente apreciemos isso. E Daniel disse ao chefe dos eunucos, diz aqui no versículo número 8, Daniel 1, verso 8, diz que Daniel propôs no seu coração, isso quer dizer que ele abriu seu coração, quer dizer que ele estava com o coração aberto
para fazer a vontade de Deus, a seguir o seu ensinamento, e que ele tinha entendido que ele não devia consumir esses alimentos, que ele não devia se colocar a consumir os alimentos que o rei estava dando para ele, senão consumir os alimentos que a lei de Moisés permitia. E por isso ele disse ao chefe dos eunucos: nos deixe comer legumes e água. E o chefe dos eunucos lhe disse: não posso, porque e se vocês adoecem, vão tirar a minha vida. E Daniel disse: não, nos dê 10 dias, e em 10 dias você verá avaliará se estamos bem ou não. E depois de 10 dias, ele os achou mais fortes que o restante dos eunucos. Então, Daniel entendeu a palavra do Senhor, queria agradar a Deus em tudo, e ele se expôs a todas as coisas, mas ele tinha essa confiança em Deus, e ele estava sujeito a todos os seus mandamentos, e ele assumiu esse risco para comprazer ao Senhor. Também ele não deixou de orar quando disseram que não podiam orar senão ao rei, e Daniel continuou orando. E Daniel teve que assumir o fosso dos leões, e Deus os livrou. Por quê? Porque estava submetido à vontade de Deus, que se ele tinha que viver isso, tinha que vivê-lo. Ele tinha entendido que não podia se entregar à idolatria, que ele não podia, por privilégio ou por ser hipócrita com Deus, por ele manter uma posição, senão que ele devia ser sincero com Deus. Mesmo que tivesse que atravessar situações difíceis, Deus o livrou por ter aberto seu coração. E também Deus diz aqui, no capítulo 1 de Daniel, no versículo número 17, no final, diz que e Daniel conquistou a capacidade para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, quer dizer que Deus deu a Daniel muito entendimento, e nós achamos em outras passagens desse livro como Deus enviou seus mensageiros para que lhe dessem a interpretação das visões a Daniel, a interpretação das visões a respeito das bestas e de todos os reinos que viriam, e também a interpretação a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Daniel se humilhou diante de Deus e reconheceu todos os pecados que o povo tinha cometido. E tem situações hoje em dia também onde Deus pode nos provar e ver até que ponto nós estamos prestes a entender e aceitar e a dar o coração a Deus. Quando falamos aceitar, é não somente dizer eu aceito, senão também eu aplico. Não somente ser um ouvidor, senão fazedor. Quer dizer, ter uma fé acompanhada de obras. E o que fez um irmão que já levava algum tempo na igreja, ele tinha valorizado muito as coisas do Senhor, e o Espírito Santo lhe disse: chegará um momento difícil na tua vida, mas eu estarei te ajudando, eu estarei te levando adiante. O irmão trabalhava numa empresa, ele tinha um cargo importante, e o que aconteceu? De um dia para o outro, chegou uma notificação que tinha uma medida de asseguramento na sua conta e que ele iria num centro penitenciário. E o irmão, quando recebeu essa notificação das autoridades, ele veio no meio dessa dificuldade, ele se lembrou da profecia e veio pedir profecia. E ele tinha previsto se escapar, não se apresentar diante das autoridades. O Espírito Santo lhe disse: e não pense em fugir, tu és inocente e deve se apresentar. E eu estarei te abençoando e te levarei em diante. Tem que ser forte e valente. Essa foi a mensagem do Espírito Santo. Então, ele não foi rebelde, não foi teimoso, senão que ele aceitou a vontade de Deus, entendeu a profecia e se apresentou diante das autoridades e o levaram na prisão. O irmão diz que, estando numa das cidades da Colômbia, chegou a nossa irmã Maria Luisa para dar um estudo bíblico. E o irmão continuou buscando de Deus e falou para muitos colegas da prisão, da igreja. E eles valorizaram muito a respeito de que Deus fala, de que Deus se manifesta. E Deus viu nele essa aceitação da sua vontade, essa sua resignação, que ele não se rebelou contra o Senhor, que ele não falou mal do Senhor, senão que aceitou que essa era a vontade do Senhor. E o que aconteceu? No dia que a nossa irmã Maria Luisa chegou
para dar o estudo bíblico, pelo seu bom comportamento no centro penitenciário, o deixaram ficar perto das grades, num pátio exterior, dentro da prisão, para escutar o estudo bíblico. E desde lá ele escutava a voz da irmã Maria Luísa. E ele estava fascinado com a pregação e glorificava a Deus. E foi tanta a sua entrega e a sua aceitação, e por ter aberto seu coração, porque ele deu seu coração a Deus. Com certeza ele não falou assim, valeria a pena dizer assim para Deus, mas é importante entender o que quer dizer isso, que é realmente nos submeter a Deus, que é realmente o maior que podemos fazer na vida. E o irmão diz que no momento que estava cantando os coros, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor. Então, isso é muito formoso. Esse é um grande ensinamento que significa tudo, que realmente ao Senhor lhe agrada que o nosso coração tenhamos esse sentir, que no nosso coração tenhamos esse propósito. Quando Deus vê isso nas nossas vidas, Ele começa a nos ajudar. Leremos no Salmo número 10, livro dos Salmos, Salmo número 10, leiamos. A Bíblia ensina que Deus, aos que abrem seu coração para entender, para se humilhar diante do Senhor, para ser humildes, Deus os abençoa. Diz no Salmo 10, no versículo número 17, a Bíblia ensina a respeito da manifestação de Deus no meio dos humildes, quer dizer, daqueles que abriram seu coração para Deus, e expressa o desejo dos humildes, escutas, o que confirma o que limos em Daniel, que Deus escuta a quem abre seu coração, a quem deseja entender, a quem se humilha diante do Senhor, a quem aceita a vontade de Deus. Deus o ouve, e por isso diz aqui, o desejo dos humildes, escutas, isso é o maior que pode acontecer na vida, ser ouvido por Deus. Vocês não acham? Isso é maravilhoso. Saber que temos a Deus e que Ele nos ouve. Em qualquer momento podemos orar a Ele, não interessa. Aqui, o humilde, não interessa se tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, porque pode ter uma pessoa que seja pobre, seja orgulhosa e vaidosa e não aceita nada, nem tolera nada. E pode ter uma pessoa rica, em dinheiro, que tenha muito dinheiro e seja humilde e simples. Então, não depende do dinheiro que a pessoa tenha, senão que realmente a pessoa deseje entender e deseje se deixar ensinar e deseje aceitar a vontade do Senhor, que a pessoa não busque seu eu pessoal, seu ego, seu próprio ego, senão que é a vontade de Deus, que Deus governe as nossas vidas. Por isso, damos o coração a Deus para que Ele governe as nossas vidas, para que Ele maneje as nossas vidas, para que Ele nos diga o que Ele quer que nós façamos. E também todas as coisas que Ele quer que nós vivamos. E nós aceitamos elas. Esse submetimento a Deus é o que Deus mais se agrada. E por isso diz aqui que o desejo dos humildes, escutas, ó Senhor, Tu confortas seu coração. Quer dizer que Deus, aquele que entrega seu coração a Deus, a quem dá o coração a Deus, somos cientes disso, de abrir o coração para entender e para se humilhar. Deus a essas pessoas lhes abre mais o coração e as ajuda para que abram ainda mais o coração. Glórias ao Senhor. Isso quer dizer, como diz aqui, Tu confortas seu coração e tens atentos teus ouvidos. Quer dizer que Deus está aí muito atento dessas pessoas desde a mais recente, como aconteceu com uma irmã que testificou. Ela é nova, ela é recente na igreja, mas colocou tanto amor nas coisas de Deus que ela comenta que está lendo a Bíblia, mas que de qualquer forma leva um mês na igreja, mas ela foi numa boate. Seria uma boate, sim. E quando ela entrou, ia no seu veículo e não achou onde encostar o carro. E que ela foi muito ao redor e não achou onde estacionar. E no final ela disse, isso deve ser que não me convém entrar.
e não entrou. Nunca ninguém lhe disse nada na igreja, mas ela aprendeu e entendeu. E também diz que num outro dia ela disse, bom, talvez ir num bar para consumir licor, não ir propriamente para dançar num local escuro, senão para beber um licor não seja tão grave, e foi num bar, e ela comenta que chegou no bar e não quiseram abrir a porta para ela. Então ela entendeu que Deus estava lhe dizendo que esse não era o caminho, glória ao nome do Senhor. E assim também a uma pessoa mais ou menos recente na igreja, não tão recente na igreja como ela, mas que abriu seu coração, lhe fez, não falando para o Senhor, Senhor, aqui está meu coração, te entrego, te dou meu coração. Mas ele valorizou as coisas do Senhor e tem prestado muita atenção aos ensinamentos da nossa irmã Maria Luísa, quando nos ensina que nós o que devemos fazer é ler a Bíblia e extrair os argumentos para poder orar ao Senhor. Ele tinha um problema de saúde muito delicado, porque um dos seus tímpanos estava perfurado e estaria fazendo uma cirurgia, e ele se lembrou do ensinamento da nossa irmã Maria Luísa e começou a pesquisar na Bíblia a respeito de problemas dos ouvidos e achou uma passagem em Marcos 7, onde fala de uma pessoa que era surda e que essa pessoa teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo introduziu seus dedos nos seus ouvidos e ele imediatamente o curou. Então esse irmão está abrindo seu coração porque está lendo a Bíblia, porque está procurando argumentos. Deus se agrada de todo esse amor, de toda essa iniciativa, e disse ao Senhor, Senhor, eu te peço com todo o meu coração que assim como tu fizeste com essa pessoa e a curaste dos seus ouvidos, também me cure sem necessidade de fazer cirurgia. E acabou aí a oração dele. Depois de 5 dias ele foi ao médico e o médico lhe disse, o que aconteceu com você, que você tem uma cicatriz lá aí dentro e você tem seu tímpano perfeito, parece um ouvido completamente são, não precisa de cirurgia, glórias ao nome do Senhor. Então, isso é que Deus ajuda a pessoa. Deus está ajudando a pessoa. Também uma irmã que ela era muito brava, ficava muito irada, sempre estava discutindo e por isso perdia sempre o trabalho. E quando ela chegou à igreja, valorizou, se entregou, entendeu que aqui está Deus, que Deus fala, entendeu o valor do dom da profecia. E para Deus isso é grande. A pessoa começou a abrir seu coração. E o que aconteceu? O Espírito Santo lhe disse, te darei um trabalho. E ela, naquele trabalho, ia começar a brigar e já ia perder o trabalho novamente. O Espírito Santo lhe disse, eu te dei um trabalho, mas conserva ele. E tu seja humilde, não seja orgulhosa. Valoriza o trabalho que eu te dei e segue as instruções que tu recebas, mesmo que não concorde. Valora porque eu te abençoarei e te ensinarei a humildade. Ela entendeu a profecia, abriu seu coração para Deus, para entender a profecia, que era Deus quem estava falando com ela, também para se humilhar diante do Senhor e aceitar a situação que ela estaria vivendo, que era uma situação na qual ela tinha sido contratada numa casa de família para limpar, para fazer a faxina, mas chegou a pessoa, a ama de casa, pela segunda vez, porque a primeira vez não quis aceitar, mas na segunda vez lhe disse, pela segunda vez eu peço a gentileza que me ajude hoje na cozinha, porque eu preciso do seu apoio na cozinha. E quando ela ia responder, não, é que você me contratou para a faxina, ela se lembrou da profecia e disse, obedecerei ao Senhor e aceitarei essa situação. E ela saiu para apoiar na cozinha e aconteceu que foi uma excelente cozinheira, maravilhosa cozinheira. Tanto assim que aumentaram seu salário e hoje em dia é muito abençoada naquele trabalho, glória ao nome do Senhor. Então, nos deixar guiar por Deus e entender, aceitar a vontade de Deus, não ser orgulhoso, senão que o nosso coração deve haver muita humildade para aceitar tudo que Deus nos ensine.
a forma como o Senhor se manifeste na nossa vida. Agora, o Espírito Santo disse na profecia geral, através da nossa irmã Maria Luísa, os que têm aberto seu coração. Quer dizer que aí o Espírito Santo estava dizendo que sim, tem uma porção muito grande na igreja. Todas as nações, em todos os países onde está a igreja do Senhor, que abrirão seu coração para Deus. Obrigado, Senhor, porque isso nos anima a todos. Que Deus o tenha falado dessa forma. E o Espírito Santo acrescentou: os que abriram seu coração devem ser perseverantes, devem continuar. Não devem ficar quietos, devem continuar em frente, não devem regredir. O bonito é que dizia, tem que perseverar. Tem uma parábola, que é a parábola do semeador, onde se destaca como 4 tipos de pessoas que recebem a palavra do Senhor estão diante dessa situação. Se essas pessoas perseveram ou não, e se entendem ou não entendem, e se humilham para aceitar a vontade de Deus ou não. Leremos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo número 13, e estaremos resumindo por questões de tempo. Em Mateus, capítulo número 13, leremos a partir do versículo número 3. Mas antes de ler, os tipos de crentes ou os tipos de ouvintes que fala aqui na parábola, eu gostaria de falar que tem outras pessoas as quais nós que somos os semeadores, e quando estemos semeando a semente, quando falemos do Senhor, definitivamente essas pessoas não aceitarão nada do Senhor, e mesmo que lhes falemos, vão ficar irritadas. Por quê? Porque essas pessoas não têm o coração aberto, não têm a humildade, não têm a simplicidade na sua alma, senão que neles existe muito orgulho, muita vaidade, são pessoas que creem saber tudo, são pessoas que não dão oportunidade de ir ver que realmente Deus existe, e que são pessoas que vão ficar irritados com as coisas de Deus. E mais ainda quando você fale que Deus fala e se manifesta. De modo que você não fique triste se você achar pessoas assim no caminho, porque isso tem que acontecer. Aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo, que ele ensinava para eles e lhes falava, e eles diziam que o Senhor tinha um demônio, que o Senhor era um mentiroso. Eles viam os milagres, as maravilhas, os ensinamentos do Senhor, viam a autoridade de Deus, e mesmo assim ficavam furiosos. Quando estavam recebendo o Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, todo o povo louvava o Senhor Jesus, o adorava, e o Senhor Jesus entrou em Jerusalém fazendo maravilhas, milagres, e todos cantavam para ele e lhe diziam: Hosana o que vem, o nosso Salvador. E essas pessoas estavam indignadas e furiosas. Então, isso é normal, isso tem que acontecer, porque aconteceu naquela época e hoje em dia tem que acontecer. E tem outros, dentre os que chamam da parábola do semeador, que são 4 tipos de ouvidores. Que é quando depositam a semente. A semente precisa de terra para poder crescer. Então tem uma semente que caiu no caminho, e no caminho não existe suficiente terra para que a semente tenha força para que possa brotar uma árvore. Então essas pessoas, já explicaremos, são as pessoas que realmente nem sequer frequentam a igreja, sino que você lhes fala do Senhor, eles escutam, mas quando você lhes fala, vamos à igreja, nunca virão. Mas aí estão na Bíblia. Para que vocês também não fiquem tristes, diz aqui, Mateus 13, 4. E quando semeava, parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves e a comeram. E a explicação está no versículo número 19. Quando alguém ouvir a mensagem do reino e não entender, quer dizer, não vai entender. Por quê? Porque com certeza tem orgulho, porque não tem essa simplicidade, essa humildade. Não são pessoas que estejam prestes a abrir o coração a Deus e serem guiadas por Deus. Não são pessoas que estejam prestes a serem governadas pelo Espírito Santo. Pessoas que estejam prestes a reconhecer que têm vida eterna e que têm que se esforçar por alcançar vida eterna. É simples assim. De modo que não entenderão,
porque não conseguem entender. Então, os segundos ouvintes, ora, se isso acontecer com algum ente querido, peçamos ao Senhor que Deus faça com que seu coração fique mais terno, que não fique tão duro, que tenha um coração mais mole, mais brando, para que tenha um coração assim, poderá abrir seu coração e entregar seu coração a Deus. Mas isso é com oração. Mas se nunca acontecer, já sabemos porque está escrito na Bíblia. E é assim mesmo. Gostaríamos que isso não acontecesse com ninguém, sino que todos os nossos entes queridos, amigos, que toda a humanidade viesse para conhecer as coisas do Senhor, que a humanidade se entregasse a Deus, glórias ao Senhor. Os outros são os que caíram entre pedregais, que está no versículo número 5, mas nos pedregais não há muita terra, onde não havia muita terra, e logo brotou porque não tinha terra funda. Mas esses são os que vêm à igreja, escutam a profecia, recebem o benefício, se sentem contentes, mas como não tem uma raiz profunda, porque não abriram seu coração completamente a Deus, por exemplo, a pessoa que frequenta a igreja e ainda pratica idolatria, ainda crê que Deus é uma imagem, é uma pintura, crê que pode consultar os mortos, que vai nos bruxos, nos feiticeiros, nos botânicos, é uma pessoa que não entregou seu coração a Deus. Uma pessoa que não disse, Senhor, te dou meu coração, porque quando falamos ao Senhor, te dou meu coração, é de verdade, significa que cremos num Deus que é Espírito, que é invisível, que fala, crê no Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo, mas não dessa forma. Quer dizer, dá o coração a Deus de lábios para fora, como aconteceu com os escribas e fariseus. Este povo me honra de lábios para fora, mas seu coração está longe de mim. É isso, seu coração está longe de Deus. Por isso a Bíblia diz que por isso endureci o coração deles. Por isso diz aqui no versículo 15 de Mateus 13, porque o coração deste povo está endurecido pelo orgulho e pela rebeldia que tinha no coração deles. Isso é que impede com que a pessoa avance, isso é o que destrói os lares, o orgulho da pessoa, não querer baixar a cabeça, não querer aceitar o outro, os argumentos do outro, senão que a pessoa é a única que sabe. Então, eles eram quem falavam que eram os únicos que sabiam e que o Senhor Jesus Cristo falava mentiras, e por isso nunca conseguiram alcançar o que diz no versículo 15. Que nunca vai entender com o coração, nunca entenderão pelo orgulho. Também diz aqui no versículo número 21, mas não tem raiz em si mesmo, esse é o que caiu em pedregais, a explicação. Antes é de pouca duração, pois ao chegar a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É isso que o Espírito Santo dizia. Vocês têm que abrir seu coração, têm que perseverar, porque aqui está falando que tem pessoas que são de curta duração. Quer dizer que chegam à igreja, onde diz aqui pouca duração, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Isso era o que dizia o Espírito Santo, perseverem, o que abriu seu coração, persevere, não seja de pouca duração. Por que perseveram? Porque chega um problema, uma aflição, ou quando chega uma perseguição, diz, não volto à igreja, não aguento mais isso. Eu conheci o caso de uma pessoa que frequentava a igreja e ficou sabendo que a sua irmã, que vinha à igreja, teve um problema na igreja com outro irmão e disse, o que acontece com a minha irmã também acontece comigo, então não voltou à igreja. Pronto. Então, por uma aflição, por um problema, não voltou à igreja. Mas como assim? Não que tinha entregue seu coração a Deus? Venha, resolva o problema aqui, fale com o pastor, mas você está aqui na igreja por amor a Deus, não é assim, irmãos? Nós aqui estamos por Deus, pelo amor a Deus. E isso é um problema que podemos resolver facilmente, porque aqui está em jogo a vida eterna. E também diz que por alguma perseguição que acontece às vezes com a família, que às vezes a família lhe diz, se você não comemora aqui com a gente, que nós faremos a oração para os mortos, se você não vem aqui para fazer a oração aos mortos, então você não pode entrar mais nessa casa ou tiraremos a herança. Então a pessoa fica medrosa e o Espírito Santo diz, não tenha medo, não tenha temor pelo que você viva. Vocês abram seu coração e eu estarei levando vocês em frente e resolverei seus problemas. Mas se vocês são firmes, se vocês não são firmes, jamais a sua família virá à igreja.
o que responder. Eu peço, por gentileza, assim como eu respeito a sua crença, vocês respeitem a minha e continuemos em frente. Não tem problema, não tem nenhum inconveniente sem discussões. Mas você é firme com o Senhor. Amém? Porque isso foi que o Espírito Santo disse. Abra seu coração, persevere. E aos outros são os que caíram, a semente caiu entre espinhos. Esses espinhos também são muito complicados, porque os espinhos têm a ver com todos os convencionalismos sociais e com o que falarão os outros. De modo que as pessoas que ficam muito atentas do que falarão os outros, que se vai à igreja, que se frequenta a igreja, que de onde saiu, que ficam aí atentos, aparentando, atentos de exibir diante dos outros o que tem, o que são, o que tem conseguido, que tem que ir lá na reunião, porque senão não pertencem à sociedade, que tem que mostrar que tem dinheiro para que vejam que são importantes. As pessoas que estão escravizadas de todas essas coisas estão entre espinhos. Esses são os espinhos. E é isso que diz aqui no versículo número 7. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Explica no versículo 22, o que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste século e o engano das riquezas, quer dizer, o que falarão os outros, o que faz com que a pessoa não resista e também fique de pouca duração. E mesmo que Deus o tenha abençoado, a pessoa desiste, perde tudo o que tinha alcançado do Senhor, todo aquele esforço. E abandona as coisas do Senhor. E a palavra do Senhor fica infrutífera. Tem um exemplo de uma pessoa num país, ele era político, era sobrinho de um presidente da república, era um político muito bem sucedido e Deus o abençoou muitíssimo e o ajudou para que alcançasse os triunfos que ele alcançou, dignidades, presidente de corporações públicas, enfim. E teve um momento no qual ele foi convidado para outros lugares religiosos e ele não conseguia falar não. É que eu creio num Deus que se manifesta, no dom da profecia, eu frequento a minha igreja. Ele negava as coisas de Deus e ficava com vergonha, porque dizia, se eu falar da minha procedência e da minha origem, eu perderei votos, não votarão por mim. Então o que ele fez foi, por se ajustar a esses convencionalismos sociais, o que falarão pelo seu materialismo, hipocrisia, seu interesse nesses cargos, nesses títulos. Então ele preferiu todas as coisas antes que as coisas de Deus. Então esse é o ponto. Quem abre o coração prefere sempre as coisas a Deus. Glórias ao Senhor. Quem abre o coração é aquela boa terra que está pronta para o quê? Para que possa crescer a árvore e dê muitos frutos. Glórias ao Senhor. E é isso que fala a parábola do semeador, que tem alguns que são boa terra, que cai a semente e começam a produzir ao 30, ao 60 e a 100 por um. Isso que queremos ser. Por exemplo, a nossa irmã Maria Luísa, ela começou a ler a Bíblia. Ninguém lhe disse leia a Bíblia. Nasceu. Ela mesma começou a achar na Bíblia que estavam os dons espirituais. O mesmo nosso irmão Luiz Eduardo Moreno. E dessa forma eles começaram. E a nossa irmã Maria Luísa dizia, eu vou buscar na Bíblia como agradar a Deus. E como desagradar, o que desagrada ao Senhor. E vou me cuidar para agradar ao Senhor em tudo. Ela sozinha da sua vontade, entendeu e também se humilhou. Porque ela sempre aceitou a vontade de Deus e sempre seguiu os mandamentos do Senhor, o que o Espírito Santo ordenar. Glórias ao nome do Senhor. E vamos, irmãos, ler em Mateus, já está a explicação. Agora leremos no Salmo 108. Salmo 108. Leremos esse ensinamento que faz referência ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro que abriu seu coração. Glória ao Senhor. Você não acha muito lindo isso, irmãos? O Senhor Jesus Cristo que deu exemplo para nós em tudo. Ele foi o primeiro que abriu seu coração. E diz aqui que ele abriu seu coração para Deus. E que para ele uma das formas de expressar essa disposição, ter aberto seu coração, porque ele entendia perfeitamente a doutrina. Ele veio para introduzir o Evangelho, praticando a lei e depois deixando o Evangelho para todos nós. O Senhor Jesus Cristo, além de entender e de dar as boas novas, também ele sempre se humilhou diante do Pai e diz que ele se fez obediente e se humilhou a si mesmo
por completo, se fazendo servo, sem considerar que ele era Deus. E se humilhou até ter uma morte de cruz como um criminoso, porque os criminosos eram os que eram crucificados, de modo que a humilhação dele foi total. Isso achamos em Filipenses 2, Filipenses 3. Diz aqui no Salmo 108, meu coração está o quê? Disposto, ó Deus. Aí está, irmãos. Está muito claro, está na Bíblia. Por isso que o Espírito Santo nos diz, disponha seu coração, abra seu coração. Quem quer dispor o coração? Quem deseja dizer, Senhor, te dou meu coração. Para o quê? Para entender a tua palavra, para entender os teus caminhos e para aceitar a tua vontade. Glória ao Senhor. É formoso, isso é maravilhoso. Sabem o que acontecerá quando isso acontecer? Eu falarei para vocês o que vai acontecer. É melhor que eu fale agora. Vocês vão receber mais facilmente o Espírito Santo. Os irmãos dizem, por que será que ainda eu insisto e ainda não recebo o Espírito Santo? É por isso. É porque ainda não abrimos mesmo o coração para Deus. Você entregue o coração a Deus mais completo. E diga isso ao Senhor, e você vai ver como Deus vai vir na sua vida, o Espírito Santo, e como também esse é o segredo para ter dons o quê? Perfeitos. Perfeitos. Isso é outro que os irmãos falam. Eu quero ter um dom perfeito da profecia. Aí está. Eu quero expulsar demônios. Aí está. Eu quero ter o discernimento de espíritos. Aí está. Todos os dons estão aí. Em abrir o coração para Deus. Deixar de lado o orgulho e a vaidade. Isso era o que o Espírito Santo dizia. Deixem o orgulho e a vaidade, filhos. O Espírito Santo dizia isso. Eu quero corações simples e humildes para mim. Glórias a Deus. Eu tirarei distratores, dizia o Espírito Santo. Tirarei distrações que não deixem que vocês se entreguem a mim, se concentrem nas minhas coisas, que busquem de mim. Hoje podemos desfrutar das nossas famílias, desfrutar, separar esse tempo para curtir com a família, tempo de lazer. É muito lindo, bonito, mas tem coisas que são vícios. E esses vícios nos afastam de Deus e nos deixam sem forças para ler a Bíblia, para buscar do Senhor. Diz, meu coração está disposto a Deus, cantarei e entoarei salmos. Esta é minha glória. Essa era a felicidade do Senhor Jesus. Louvar a Deus, louvar ao Pai. Essa tem que ser a nossa felicidade. Uma ferramenta que pode nos ajudar muito, irmãos, para não sermos de pouca duração. Senão, para o quê? Para perseverar, como disse quem? O Espírito Santo. Os que abriram seu coração, o que? Perseverem. Quer dizer que não sejam de pouca duração. O que fazer? O que eu recomendaria? Louvar a Deus, se congregar, buscar de Deus, chegar ao estudo bíblico, vir na pregação, estar atentos ao conhecimento, escutar os testemunhos que estão no site da igreja. Ter essa entrega a Deus, essa humildade, aceitar a vontade do Senhor, fazer isso. E dessa forma, nós chegando aqui para louvar a Deus, nos congregando, então você vai acabar a ira, o rancor, o ódio, as ambições, a vaidade, o egoísmo, e Deus vai nos aperfeiçoar. E Deus fará uma obra maravilhosa nas nossas vidas e nós permaneceremos no Senhor, mesmo que estejamos atravessando provas. As provas serão completamente fáceis, porque estaremos aqui louvando o nome do Senhor. E no louvor os irmãos imporão as mãos, Deus nos libertará, Deus nos ajudará. E eu deixo para que vocês leiam os outros 5 versículos, mas o principal é o 1 que acabamos de ler. E, por último, leremos no Salmo 149, onde a Bíblia ensina, Salmo 149, a Bíblia nos ensina a respeito do que o Senhor fará com as pessoas que sejam humildes, que se humilham diante de Deus, que é o mesmo, os que abrem seu coração para Deus, os que aceitam a vontade do Senhor. No Salmo 149, versículo número 1, diz: cantai ao Senhor um cântico novo, seu louvor ressoe na congregação dos santos. Parecido com o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que ele tinha aberto seu coração. Versículo 3, louvem seu nome com danças, com pandeiro e harpa, e cantem. Vocês lembram da passagem de Davi, quando estava dançando diante do Senhor e que a sua esposa ficou irritada com ele, que veio, criticou e questionou ele? E ainda eu ficarei mais vil diante dos seus olhos e continuarei dançando. Eu
eu continuarei sendo mais vil o quê? Mais me humilharei diante de Deus, mais me prostrarei, ainda mais me ajoelharei e me levantarei as mãos para demonstrar a Ele que Ele é Deus e que eu sou criatura feita por Ele. Glórias ao Senhor. E diz aqui, no versículo número 4, que eu quero ressaltar, porque o Senhor se compraz em seu povo. Quer dizer que Deus está comprazido, contente com seu povo. Adorna com a salvação os humildes. Isso é muito lindo. Como Deus estará adornando, dando o quê? A salvação aos humildes. Aqueles que abrem seu coração lhes dará a vida eterna. Glórias ao Senhor. O que mais lhes dará? A paz, o gozo, a fortaleza, as bênçãos de todo tipo. Por exemplo, o que o Senhor fez com esse irmão, que agora escutamos no testemunho, que lhe amputaram a língua, e era um irmão dedicadíssimo às coisas de Deus. Esse irmão nunca parou de vir à igreja e ficou sem língua. E o que disse para Deus? Disse do sonho que teve com a esposa, com a irmã Maria Luísa, e disse: Senhor, eu preciso da minha língua para continuar te louvando. E o Senhor, em 2 semanas, retornou para ele a língua. Glória ao nome do Senhor. Deus é grande e maravilhoso. Mas disse assim para o nosso Deus: glórias ao Altíssimo. E também, irmãos, uma irmã que tinha uma doença nas suas mãos, ela não conseguia louvar a Deus porque as suas mãos estavam assim tortas e ela fazia no louvor desse jeito, não conseguia bater palmas, tinha que fazer desse jeito, sempre no louvor. Humilde, aceitando a vontade de Deus sem renegar. E o que aconteceu? Um dia, no dia da sua bênção, no dia que ela menos imaginou, ela viu que as suas mãos giraram. E ela conseguiu bater palmas e foi tanta sua emoção que ela começou a falar em línguas. Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoou. Essa é a bênção para os humildes. Essa é a bênção para aqueles que desejam entender a bênção, para aqueles que desejam dar o coração ao Senhor. Eu sei que todos daremos o coração ao nosso Deus, não é assim, irmãos? E que Deus abençoe por fazer isso. Que Deus abençoe vocês por desejarem entregar seu coração a Deus. Será a melhor decisão das nossas vidas. Um forte abraço para todos, irmãos. Muito ânimo e que Deus nos leve em frente com esse desejo que há em cada um dos nossos corações. Agora, os convido para ficar em pé para orar ao Senhor pelas nossas petições. Vamos clamar ao Senhor para que Ele se manifeste nesse momento, para que Deus responda a sua petição especial que você tem na sua vida, a petição que for, mas já sabemos qual é a condição. Vocês concordam? Eu orarei aqui, mas o que vai servir mesmo é que você dê seu coração a Deus. Porque o que aconteceria se eu orasse aqui e você não entregasse seu coração a Deus? Então o que vai acontecer? Não terá efeito. Mas se você dá seu coração a Deus, se você abre seu coração para Deus, com certeza Deus escutará você neste mesmo momento. Glória a Deus. Bendito Pai Celestial, te agradecemos infinitamente por nos ter trazido nesse teu caminho, Senhor. Te amamos, te adoramos, te bendizemos com todo o nosso coração. Não tem privilégio maior na vida. Nos sentimos os seres mais privilegiados na face da terra e mais amados por ti. Por isso, Senhor, é pouco o que nós fazemos, que é dar o coração depois de tudo o que tu nos tens amado. É o mínimo que podemos fazer. E falar a ti, Senhor, que abrimos o nosso coração para compreender e para nos humilharmos diante de ti. É o mínimo, Senhor. Ó Deus da glória, mas sabemos que quem faça isso será a cada dia maiormente abençoado. Por isso te rogo, Senhor, que tu que conheces os corações de todos, a sinceridade e a intenção de cada um deles, que lhes concedas aquilo que estão te pedindo, que eles recebam a bênção que desejam, que levam meses, anos pedindo, que a recebam neste momento. Se é o que nos convém, se é o teu tempo, que tu faças milagres e maravilhas, e curas e prodígios, libertações e grandezas, obras de poder em cada vida. Tu que confias, tu que clamas, recebe essa bênção maravilhosa, receba essa libertação, recebe o Espírito Santo, recebe os dons perfeitos, recebe
a plenitude do Senhor, a libertação para louvá-lo, para adorá-lo, para te entregar a Ele, para que possas abrir tua vida, teu coração, dispor para Deus. Que nosso Deus abençoe a nossa irmã Maria Luísa com o melhor da sua bênção. Que o nosso Deus lhe conceda a cada dia mais e mais triunfos e mais plenitude, a serva do Senhor, que entregou a vida para Deus e que é o exemplo, o modelo do que é abrir o coração para o Altíssimo. Obrigado, Senhor, te amamos e te adoramos. Que assim seja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor. Para finalizar, vamos cantar o coro número 159. Eu venho dizer, que é um coro muito lindo, porque nesse coro praticamente estamos falando para o Senhor: Senhor, eu venho dizer para ti que eu abro meu coração a ti, que eu te dou meu coração, porque eu te amo. Quem fala assim para o Senhor? Glória a Deus. Vamos cantar com esse entendimento, esse preciosíssimo coro 159. Quem dá glória ao Senhor? Maravilhoso é o nosso Deus. Quem ama a Deus? Um aplauso para o Senhor, um forte aplauso para o nosso Deus. Que Ele merece. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, foi de muita alegria ter compartilhado com vocês. Envio um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço para todos. O melhor para vocês. Que Deus abençoe, guarde e ajude vocês. Glória ao nosso Senhor. Até breve.